Capítulo 231, Centelha Divina Quebrada. Este Geodragão zumbi claramente vivia feliz no lago, mas agora há alguém que insiste em caçá-lo. Um homem comum seria inocente, no entanto, tais tesouros gerarão conflitos eternos. Se for esse o caso, então tirarei essa pérola escarlate e salvarei sua vida. Xiaoyu chorava enquanto saltou até a fera. Dragões de água formaram-se a partir do ar e, um após o outro, abraçaram o Geodragão zumbi como um manto, e firmemente se agarraram a ele. Xiaoyu pairou ao lado do Geodragão zumbi, cuidadosamente estendeu a mão e tirou a pérola escarlate de sua testa. O corpo escarlate do Geodragão zumbi rapidamente voltou à sua forma original. Xiaoyu acenou com a mão direita e os dragões de água desapareceram rapidamente, liberando o Geodragão zumbi. Admirado, ele olhou para Xiaoyu, em seguida mergulhou de volta para o lago, não se atrevendo a arrancar a pérola escarlate de suas mãos. Xiaoyu percorreu a costa e finalmente desceu. Ele se virou para Xiao Ninger e disse: Ninger, você já se integrou com o pardal do relâmpago celestial. Embora esta pérola preciosa não seja especialmente adequada para os seus atributos, ela ainda pode ajudar o seu cultivo enormemente. Eu vou presenteá-la com ela. Ouvindo as palavras de Xiaoyu, Xiao Ninger imediatamente sacudiu a cabeça e disse: Desculpe, este item é muito precioso. Eu não posso aceitar. Ela fracamente compreendido o que está acontecendo, Xiaoyu estava interessado nela. No entanto, ela rapidamente se recusou, pois não queria que Nili entendesse mal seu relacionamento com ele. Desde que Ninger não está disposta a aceitá-lo, por que você não dá a mim? Nili sorriu enquanto passou na frente de Xiao Ninger, arrebatando a pérola das mãos de Xiaoyu. Xiaoyu ficou um pouco atordoado e não conseguiu reagir. Como poderia haver uma pessoa tão sem vergonha neste mundo? Quando ele disse que daria a pérola para Nili, então ela é sua. Xiaoyu a entregou sem lutar. Embora a pérola fosse um tesouro raro, Xiaoyu, obviamente, não a considerou com muita importância. Nili enfiou-a no anel e piscou para Xiao Ninger. Esta pérola terá um enorme benefício no cultivo de Ninger. No entanto, se ela fosse aceitá-la, então deveria a Xiaoyu um favor tremendo. Por outro lado, se Nili aceitasse-o, então não haveria tantas preocupações. Dívidas não lhe dariam qualquer pressão. Então, eu vou dizer os meus agradecimentos. Nili acenou com as mãos. Na mente de Nili, mesmo se ele deve a alguém, ele ainda vai tomar medidas contra eles, se necessário. Ezion não poderia deixar de rir. Ela estava acostumada à falta de vergonha de Nili. Lembrou-se de quando Ian havia lhe dado a pulseira de jade congelante, Nili também tinha sido o único a aceitá-la em seu lugar. Ele então daria para ela mais tarde, apesar de sua falta de vontade de usá-la. Vendo a expressão nos olhos de Nili, o rosto de Xiao Ninger ficou ligeiramente vermelho. Ela baixou a cabeça sem dizer uma palavra. Vamos, disse Nili, enquanto se preparava para procurar ainda mais frutas da origem espiritual. Havia ainda algum tempo até a seleção do discípulo do mestre do reino inferior. Deve ser suficiente. Irmão Nili, uma vez que você veio até aqui, você está tentando se tornar o discípulo do mestre do reino do submundo. Com a capacidade do irmão Nili, mesmo se você não conseguir se tornar o discípulo do mestre do submundo, você ainda tem um futuro extraordinário. Xiaoyu riu.
Eu não me importo sobre me tornar o discípulo do mestre do submundo, mas eu tenho planos para ajudar meus amigos no futuro, e encontrarei mestres para eles. Para viver neste mundo, é preciso ter um patrocinador. É mais sombrio sob uma grande árvore. Houve inúmeros gênios que sucumbiram, porque não havia ninguém para apoiá-los. Nili respondeu. Com as palavras de Nili, Xiaoyu riu involuntariamente. Então Nili trouxe seus amigos para a seleção do discípulo do mestre do submundo apenas para encontrar um apoio. Irmão Nili, por que não vamos discutir isso pouco? Xiaoyu transmitiu sua voz. Se você me der Ninger, eu vou ser seu financiador. Que tal isso? Ouvindo as palavras de Xiaoyu, uma luz gelada brilhou através dos olhos de Nili. Ninger não é um objeto. Ela não pode ser dada. Se ela gosta de você, eu não vou ficar no seu caminho. No entanto, se ela não gosta de você e você não pode conquistá-la, para o seu bem é melhor desistir. As sobrancelhas de Xiaoyu ligeiramente se contraíram quando ele riu. Eu estava apenas brincando. Olhando para a expressão de Xiaoyu, Nili não poderia dizer se Xiaoyu estava brincando ou falando sério. Independentemente disso, Nili ainda estava muito infeliz sobre Xiaoyu. Xiaoyu já tentou provocá-lo várias vezes. Se não fosse pela grande lacuna no poder, Nili teria feito algo sobre isso um tempo atrás. Xiaoyu fez um gesto com as mãos e o grampo de cabelo voltou para ele. Mais cedo, Xiaoyu tinha usado este grampo de cabelo e enviou voando a lança de raios de Kangming. Este grampo de cabelo de Jade era um item poderoso. Parecia translúcido e brilhava sem uma única onda de energia estragar sua superfície. No entanto, a partir do trabalho feito neste grampo de cabelo Jade, Nili podia sentir que o artesão definitivamente não era uma pessoa comum. Este pequeno grampo de cabelo de Jade continha criatividade artística sem limites. Nili não podia ajudar, resmungando para si mesmo. Um homem adulto realmente usou um grampo de cabelo Jade como sua arma. Nili olhou para os dedos que Xiaoyu tinha usado para segurar o grampo de cabelo. Eles eram longos e finos. Seus dedos de jade branco pareciam de uma senhora que nunca tinha feito nenhuma tarefa em toda a sua vida. Nili olhou para Xiaoyu por um longo tempo e não podia deixar de ter desdém. Xiaoyu era tão bonito que ele não se parecia com um homem em tudo. Parecendo sentir o desdém de Nili, Xiaoyu tossiu e disse: Este grampo de cabelo de Jade foi uma lembrança da minha mãe. Nili deu de ombros e disse: Por que você está me dizendo? Eu não perguntei nada. Você? Xiaoyu se sentiu indignado, desde que a expressão de Nili já havia dito tudo. No entanto, após um breve momento, Xiaoyu conseguiu acalmar seu coração e deixou de se preocupar com o que Nili pensou. Os três caminharam com Nili em busca dos outros e mais frutas da origem espiritual. Ao mesmo tempo, em outra região da primeira camada da Terra das 9 camadas da morte, Lupiao, Duzi, Duanjian e outros 4 caminhavam juntos. Eles se juntaram de algum modo e estavam agora em busca de Nili, Eziyun, e Xiaoninger, além da fruta da origem espiritual. Nós finalmente encontramos uma fruta da origem espiritual. O corpo de Lupiao estava coberto com feridas, sinais de batalha. Ele bufou e disse: Idiotas que se atreveram a roubar a nossa fruta. Eles estavam simplesmente procurando a morte. A uma curta distância, dezenas de pessoas estavam deitadas no chão em um monte, todos se fingindo de mortos.
Essas pessoas estavam chafurdando na miséria. Elas foram as primeiras a encontrar a fruta da origem espiritual, quando Lupial passou por cima deles. Ele insistiu em tomar o que era deles por direito, de modo que lhe deram uma grande surra. No entanto, Lupial só ficou irritado. Quando Duanjian chegou ao local, devolveu o favor a eles em dobro. Assim, que tipo de monstro era aquele cara alado? Não importa o quanto eles atacaram, eles não conseguiam romper sua defesa. Além disso, sua força também era muito assustadora e ele quase quebrou seus ossos. Se alguém se levantasse, seria espancada de volta para baixo. Isto continuou até que ninguém atreveu a levantar-se novamente. HMPH. HMPH. Vocês realmente se atreverão a me atacar? Não sabe que eu tenho reforços? Lupial bufou. No entanto, quando ele olhou para seus ferimentos inchados, ele se sentia triste novamente. Duanjian tinha trocado vários golpes com seus oponentes, mas não tinha um arranhão sequer. Lupial comparou o corpo de Duanjian ao seu, não podia deixar de suspirar. Comparar-se a Duanjian era realmente frustrante. Parece que ele tem de trabalhar mais para fortalecer seu físico, caso contrário, ele seria derrotado mais uma vez miseravelmente em outra briga. Após a obtenção da fruta da origem espiritual, o grupo continuou sua busca. Uma vez que Lupial e seu grupo tinham ido para longe, aquelas pessoas se levantaram novamente, gemendo. De onde vieram essas pessoas? De que família eles são? Nós só queríamos a fruta da origem espiritual. Por que tivemos que sofrer isso? Um homem com o rosto machucado e inchado disse com o espírito deprimido. Ele foi o que mais sofreu. Ele tinha sofrido furacões de socos no rosto até que as lágrimas quase saíram. Este grupo de pessoas estava em um estado extremamente miserável. Eles provavelmente precisariam de alguns meses para se recuperar de seus ferimentos. Gaudemos, alguém dá um pão para essas caras, até eu fiquei com dó. Lupial e o seu grupo continuou a procurar vestígios de Nili e o resto. Uma vez que não sabiam em qual direção eles devem entrar, eles acabaram andando em linha reta e, gradualmente, entraram nas profundezas da Terra das 9 camadas da morte. Mesmo que a primeira camada era relativamente seguro, havia também muitos perigos à espreita. Ocasionalmente, esqueletos surgiam através do solo. Estes foram os especialistas que morreram na Terra da Morte. Depois de estar cercados pela aura de morte por tanto tempo, seus corpos foram transformados em monstros terríveis. Duanjian assumiu a liderança e matou os esqueletos ao longo do caminho. Os outros tinham se fundido com os seus espíritos demoníacos e entraram na batalha. Neste momento, Nili e seu grupo também foram gradualmente entrando mais e mais profundamente na Terra das 9 camadas da morte. De repente, Nili sentiu auras poderosas passando, provenientes de uma fonte não muito longe. Essas auras pertenciam aos especialistas semideuses. Havia dezenas deles voando perto do chão, em direção às profundezas da primeira camada. O que está acontecendo? Por que existem tantos especialistas semideuses aqui? Nili perguntou olhando para Xiaoyu. As sobrancelhas de Xiaoyu foram ligeiramente franzidas. É verdade que era um pouco estranho tantos especialistas rank semideus aparecerem nessa área. Era altamente provável que eles tinham se reunido para procurar alguma coisa. Sei lá. Xiaoyu balançou a cabeça. Eu achava que você sabia tudo. Portanto,
há coisas que você desconhece também. Nili sorriu. Xiao Yu perdeu as palavras por um breve momento. Devemos ir dar uma olhada, eu vou garantir a segurança de vocês. Xiao Yu disse assumindo a liderança. Nili ponderou quando olhou para Eziun e Xiaoninger. Ele falou com uma voz suave. Nós vamos seguir e dar uma olhada. Mas não acreditem cegamente em suas palavras. Se a situação se tornar ruim, vamos fugir. Ouvindo as palavras de Nili, Eziun não poderia abster-se de cobrir a boca e silenciosamente rir. Xiaoninger também estava sorrindo. Nili sempre tinha sido dissimulado. Havia muito poucas pessoas que poderiam fazê-lo sofrer uma perda. Nili, Eziun e Xiaoninger seguiam de trás a certa distância. Xiao Yu não teve escolha senão para diminuir seus passos, movendo-se de volta junto com os três. Profundezas da Terra das 9 camadas da morte, primeira camada. Enquanto toda a Terra tremia, um rugido aterrador soou ao longo da primeira camada. Asterisco rumble. Asterisco asterisco rumble. Asterisco asterisco rumble. Asterisco. Um enorme túmulo levantou do chão, acompanhado pelo colapso de inúmeros esqueletos. O túmulo lentamente subiu mais alto e mais alto no céu. No telhado da tumba estavam pilhas de esqueletos humanos. As paredes foram preenchidas com todos os tipos de padrões de inscrição detalhados, infundidos com uma aura sinistra e aterrorizante. Uma figura enorme tranquilamente flutuou acima do túmulo. Era um enorme esqueleto com pontas de ossos afiados crescendo em todo seu corpo. As extremidades dos seus ossos se transformavam em asas ou armadura ocasionalmente. Quantidades infinitas de energia da lei giravam em torno da criatura. Cerca de 50 a 60 especialistas semideuses estavam no céu distante, seus rostos estavam cheios de êxtase e emoção. É a centelha divina quebrada do Deus da Morte. O Deus da Morte era um especialista deus espiritual que empunhava a lei da morte. No entanto, milhões de anos atrás, ele desapareceu de repente. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Alguns dizem que o Deus da Morte tinha sido morto em uma batalha com o mestre do submundo. No entanto, foi apenas um rumor. Entre as leis, a lei da morte estava atrás da lei do tempo e espaço, a lei de inferior, e um punhado de outras. A maioria não acreditava que o Deus da Morte, na verdade, havia sido destruído. Ninguém pensou que eles encontrariam a centelha divina quebrada do Deus da Morte em um lugar como este.